Certo dia, o porteiro sentiu falta dos meninos no terraço de recreio e foi achá-los em uma das salas, congregados em redor de João. Este contava-lhes histórias instrutivas, as quais atraíam-lhes mais do que o recreio. Acerca desse tempo, João Wesley escreveu: Eu participava de várias coisas que reconhecia como sendo pecado, embora não fossem escandalosas aos olhos do mundo. Contudo, continuei a ler as Escrituras e a orar de manhã e à noite. Baseava a minha salvação sobre os seguintes pontos. Primeiro, não me considerava tão perverso como o próximo. Segundo, conservava a inclinação de ser religioso. Terceiro, lia a Bíblia, assistia aos cultos e fazia oração. Depois de estudar 6 anos na Charterhouse, Wesley cursou em Oxford, tornando-se proficiente no latim, grego, hebraico e francês. Mas seu interesse principal não era o intelecto. Sobre esse assunto, ele escreveu: Comecei a reconhecer que a religião verdadeira tem a sua fonte no coração. Reservei 2 horas, todos os dias, para ficar sozinho com Deus. Participava da ceia do Senhor de 8 em 8 dias. Guardei-me de todo o pecado, quer de palavras, quer de atos. Assim, na base das boas obras que praticava, eu me considerava um bom crente. João se esforçava para levantar-se diariamente às 4 horas. Por meio de anotações que registravam suas atividades cotidianas, conseguia dar conta de seu tempo para não desperdiçar um só momento. Continuou a observar esse costume até quase o último dia da sua vida. Certo dia, quando ainda jovem, assistiu a um enterro em companhia de um moço e conseguiu levá-lo a Cristo, ganhando assim a primeira alma para seu Salvador. Alguns meses depois, com a idade de 24 anos e depois de um período de oração, foi separado para o diaconato. Enquanto estudava em Oxford, juntava-se a um pequeno grupo de estudantes para orar, estudar as Escrituras diariamente, jejuar às quartas e sextas-feiras, visitar os doentes e encarcerados e confortar os criminosos na hora da execução. Todas as manhãs e todas as noites, cada um passava 1 hora orando sozinho em oculto. Durante as orações, paravam de vez em quando para observar se clamavam com o devido fervor. Sempre oravam ao entrar e ao sair dos cultos na igreja. Mais tarde, 3 dos membros desse grupo tornaram-se famosos entre os crentes. Primeiro, João Wesley, que talvez tenha feito mais que qualquer outro para aprofundar a vida espiritual, não somente na época, mas também em nossos dias. Segundo, Carlos Wesley, que chegou a ser um dos mais espirituais e famosos escritores de hinos evangélicos. E terceiro, George Whitefield, que se tornou o comovente pregador ao ar livre. Naquele tempo, sentia-se a influência de João Wesley em muitas partes das Américas, e hoje ainda é sentida. Contudo, passou menos de 2 anos nesse continente, e isto durante o período de sua vida em que se achava perturbado por causa de dúvidas. Aceitou a chamada para pregar o evangelho aos silvícolas na colônia de Geórgia, desejoso de ganhar sua salvação por meio de boas obras. Pensou que vaidade e ostentação mundana não se encontrariam nas matas da América. Como era característico em sua vida, a bordo do navio em viagem à América do Norte, observava com outros de seu grupo um programa para não desperdiçar um momento durante o dia. Levantava-se às 4 da manhã e deitava-se depois das 21 horas. As primeiras 3 horas do dia eram dedicadas à oração e ao estudo das Escrituras. Depois de cumprir tudo o que estava indicado no programa do dia, o cansaço era tanto que, não obstante o bramido do mar e o balanço do navio, dormiam sem perturbação, deitados sobre um cobertor estendido no convés. Na Geórgia, a população inteira afluía à igreja para ouvir a sua pregação. A influência de seus sermões foi tal que, depois de 10 dias, uma sala de baile ficou quase inteiramente abandonada, enquanto a igreja se enchia de pessoas que oravam e eram salvas. Whitefield, que desembarcou na Geórgia alguns meses depois de Wesley voltar à Inglaterra, assim descreveu o que viu. O êxito de João Wesley na América é indizível. Seu nome é precioso entre o povo, onde lançou os alicerces que nem os homens nem os demônios podem abalar. Oh,
que eu possa segui-lo como ele seguiu a Cristo. Porém, a Wesley faltava uma coisa muito importante, conforme se vê pelos acontecimentos que o levaram a sair da Geórgia, como ele mesmo escreveu. Faz 2 anos e quase 4 meses que deixei a minha terra natal para pregar Cristo aos índios da Geórgia. Entretanto, o que cheguei eu a saber? Ora, vim a saber o que eu menos esperava. Fui à América para converter outros, mas nunca fora realmente convertido a Deus. Depois de voltar à Inglaterra, João Wesley começou a servir a Deus com a fé de um filho e não mais com a fé de um simples servo. Acerca desse assunto, eis o que ele escreveu. Não reconhecia que esta fé era dada instantaneamente, que o homem podia sair das trevas para a luz imediatamente, do pecado e da miséria para a justiça e gozo do Espírito Santo. Examinei de novo as Escrituras sobre este ponto, especialmente Atos dos Apóstolos. Fiquei grandemente surpreendido ao ver quase que somente conversões instantâneas, quase nenhuma tão demorada como a de Saulo de Tarso. Desde então, começou a sentir mais e mais fome e sede de justiça, a justiça de Deus pela fé. Fracassara na sua primeira tentativa de pregar o Evangelho na América porque, apesar de seu zelo e bondade de caráter, o cristianismo que possuía era uma coisa que recebera por instrução. Mas a segunda etapa de seu ministério destacou-se por um êxito fenomenal. E porque o fogo de Deus ardia na sua alma, chegara a ter contato direto com Deus através de uma experiência pessoal. Relatamos aqui, com suas próprias palavras, o episódio no qual o Espírito testificou ao seu espírito que era filho de Deus e que veio transformar completamente a sua vida. Eram quase 5 horas, hoje, quando abri o Novo Testamento e encontrei estas palavras. Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Antes de sair, abri mais uma vez o Novo Testamento para ler estas outras palavras. Não estás longe do reino de Deus. Marcos, capítulo 12, versículo 34. À noite, senti-me impelido a assistir em Aldersgate. Senti o coração abrasado. Confiei em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. Foi-me dada a certeza de que Ele levara os meus pecados e de que me salvara da lei do pecado e da morte. Comecei a orar com todas as minhas forças e testifiquei a todos os presentes do que sentia no coração. Depois dessa experiência em Aldersgate, Wesley aspirava a bênçãos ainda maiores do Senhor, conforme ele mesmo escreveu. Eu suplicava a Deus que cumprisse todas as suas promessas na minha alma. O Senhor honrou este anelo, em parte, não muito depois, enquanto eu orava com Carlos, Whitefield e cerca de 60 outros crentes, em Fetter Lane. São de João Wesley também estas palavras. Cerca de 3 horas da madrugada, enquanto perseverávamos em oração, Romanos capítulo 12, versículo 12, o poder de Deus nos sobreveio de tal maneira que bradamos impulsionados de grande gozo, e muitos caíram ao chão. A seguir, ao passar um pouco o temor e a surpresa que sentimos na presença da majestade divina, rompemos em uma só voz. Louvamos-te, ó Deus! Aceitamos-te como Senhor. Essa unção do Espírito Santo dilatou grandemente os horizontes espirituais de Wesley. O seu ministério tornou-se excepcionalmente frutuoso e ele trabalhou ininterruptamente durante 54 anos com o coração abrasado pelo amor divino. Um pastor prega, em média, 100 vezes por ano, mas João Wesley pregou cerca de 780 vezes por ano, durante 54 anos. Esse homenzinho, de apenas 1,66 m de altura e pesando menos de 60 quilos, dirigia-se a grandes multidões e sob as maiores provações. Quando as igrejas lhe fecharam as portas, levantou-se para pregar ao ar livre. Embora enfrentasse a apatia espiritual quase geral dos crentes, a par de uma onda de devassidão e crimes no país inteiro, multidões de 5.000 a 20.000 afluíam para ouvir seus sermões. Tornou-se comum, nesses cultos, os pregadores acharem-se tão angustiados que gritavam e gemiam. Se materialistas célebres, tais como Voltaire e Thomas Paine,
gritaram de convicção ao se encontrarem com Deus no leito de morte, não é de admirar que centenas de pecadores gemessem, gritassem e caíssem ao chão como mortos, quando o Espírito Santo os levava a sentir a presença de Deus. Multidões de perdidos, assim, tornavam-se novas criaturas em Cristo Jesus nos cultos de João Wesley. Muitas vezes, os ouvintes eram levados às alturas de amor, gozo e admiração. Recebiam também visões da perfeição divina e das excelências de Cristo, até ficarem algumas horas como mortos. Ver Apocalipse capítulo 1, versículo 17.